Olá, iniciaremos agora a nossa primeira aula, que tem como objetivo compreender qual foi a expansão do serviço social na América Latina, para entender as características dessa profissão que às vezes nós nos deparamos até hoje, como por exemplo, por que o assistente social tem aquela imagem de pessoa caridosa, que ajuda o próximo, da onde vem essa influência? Afinal, se nós vamos falar de perspectivas profissionais em serviço social, eu preciso retomar aquela lembrança, das heranças que nós temos do início da profissão. Então, nesse sentido, eu convido vocês para fazer uma viagem nessa primeira aula. Vamos voltar lá nos primórdios do serviço social, para mais adiante, nas próximas aulas, podermos ter uma visão das nossas barreiras, do que nós precisamos superar e aquilo que a gente já superou no caminhar histórico. Então, nessa primeira aula, é importante que nós voltemos a olhar o porquê que o serviço social ele tem esse olhar tão aproximado com a igreja, por que as pessoas falam, vamos fazer uma ação social e acham que é o serviço social. Quando nós paramos para analisar a história do serviço social, no seu ensino primário, na sua formação, ela estava muito enraigada, sim, com os princípios da igreja, com a vocação das boas moças, da caridade, mas nós paramos para pensar, mas Leandro, em que momento isso aconteceu? Isso tem data, isso está documentado. Quando a gente para analisar, por exemplo, a Rerum Novarum, que é aquela encíclica papal, que é que o Papa vem se comunicar com os seus fiéis lá em 1981, a 40º ano, em 1931, que tem a igreja, incita na população a importância de uma formação mais especializada no trabalho da igreja. Quando ele fala de uma formação no trabalho da igreja, ele está lidando diretamente com o serviço social. São os profissionais que vão ajudar os fiéis nas mazelas sociais, na pobreza, porém voltado para a moralidade, para o civismo, para os moldes da Igreja Católica. Então, nesse contexto, quando essas encíclicas são então publicadas e o Papa demonstra o seu manifesto em relação a essa expansão da profissionalização das ações da Igreja, começa então, vindo do Vaticano, da Europa, um movimento por todo o mundo que chega na América Latina. Então, qual é esse movimento? Formar profissionais que vai contribuir com a caridade, com a ajuda ao próximo, mas de um olhar mais qualificado, voltado para o sociológico, para a antropologia, porém de uma forma mais sistematizada. Então, aí surge o serviço social. Então está explicado o porquê com o olhar com a igreja. Não vem só daquela importância da doação, não. Se nós formos pensar na profissionalização do assistente social, ele teve realmente uma ligação direta com a igreja no Brasil e em toda a América Latina. Então nós percebemos, por exemplo, quando foi criada a União Católica Internacional de Serviço Social em Milão, na Itália. Olha como está muito claro. União Católica Internacional de Serviço Social, criada em Milão, na Itália. Então conhecida como UCIS, UCISS, isso em 1925. Então, a partir da criação dessa união, expandiu-se o serviço social na América Latina. Então, ou seja, naquela época tinha um acirramento das questões sociais, o aumento da população urbana, ou seja, quando nós paramos para analisar todos esses movimentos sociais que aconteceram, nós temos essa clara visão do que então a Igreja Católica se propunha. Havia um empobrecimento, mudava-se a dinâmica da sociedade. Até então tinha os movimentos camponeses, a cultura, a economia era mais voltada para o campo. Quando ocorre esse êxodo rural em todo o mundo, quando ocorre essa expansão das cidades, das metrópoles, a gente sabe que ocorre um acirramento das questões sociais. Ou seja, quando ocorre esse acirramento, o empobrecimento, a violência, a fome, todas as mazelas sociais, é aí que se encontra o trabalho do serviço social. Então a igreja já não dava mais conta de fazer um trabalho voltado somente para a caridade e para a catequização. Então, nesse sentido que se dá a expansão do serviço social na América Latina.
E assim é óbvio como os movimentos sindicais também. O que foram os movimentos sindicais? Veio da ordem operária, da ordem trabalhista. Então são os profissionais que lutavam pelos seus direitos, porque vamos retomar lá nos vídeos de Charlie Chaplin, lembra? Os filmes de Charlie Chaplin, naquela questão do trabalho, da importância de ter um trabalho mais humanizado, que eles estavam parecido máquina, estava aqui fazendo um trabalho mecanizado, se ele sair ele continuava fazendo. Então essa é uma leitura muito clara da importância dos movimentos sindicais. A classe operária estava adoecendo, estava ganhando pouco. Então quando a gente para e pensa no serviço social, como ele se desenvolveu na América Latina, foi seguindo esses movimentos. E nos slides vocês vão perceber de uma forma mais histórica como isso ocorreu. Ou seja, essa expansão na América Latina, a primeira escola de serviço social na América Latina, que foi criada por Alejandro Del Rio. Essa escola foi criada por um médico, ele não era assistente social. Porém, qual era o enfoque do trabalho do assistente social naquela época? Era de ser um subtécnico. Ele simplesmente iria dar suporte à classe enfermeira, à classe médica, para acompanhar tudo isso. Ele não era dotado de um saber teórico metodológico. Então, aí inicia a formação, porém ainda não era uma profissão valorizada. E agora nós vemos então a primeira escola de serviço social no Chile, que foi criada por Elvira Mate de Cruchaga. Essa escola foi criada em 1929 e teve por influência e cooperação também das diretoras da Alemanha, da Escola de Serviço Social de Munique. Por exemplo, no próximo slide a gente tem a noção de como essa escola se organizava. Se vocês pararem para analisar de modo mais específico, como que era formada a grade dessa escola. A formação era voltada para as visitadoras sociais católicas, que desenvolviam as suas atividades à base de uma verdadeira caridade cristã. Visitadoras que não só cuidem do aspecto material, mas dos seus assistidos, que dediquem com amor a causa de suas almas. Agora vamos parar para analisar. Quando a gente para e pensa que o serviço social, então, ele se deu a partir de uma perspectiva católica e cristã, e que até hoje a gente tem essa herança, é muito claro nos estudos e nos relatos de trabalhos científicos. Então, olha onde já se viu, na concepção que nós temos hoje, quando nós formos tratar de um profissional, falar que o seu trabalho deve ser voltado com amor e nos princípios cristãos. É óbvio que eu, enquanto profissional, vou ter sim o carinho do atendimento, a humanização, mas colocar isso como princípio fundamental, isso volta para aquela questão da não profissionalização. E se a gente para analisar essa grade, olha só como que era constituído esse estudo naquela época. Eles tinham aula de religião, tinha faculdade de pedagogia, sim, mas tinha também aulas até voltadas para higienização, voltadas para técnicas de escritório, ora voltadas para trabalhos manuais, ética profissional, higiene privada. Então você imagina, nesse slide você pode perceber como que isso como que era a formação dessas profissionais da época. Então ainda assim nós temos uns resquícios dessa profissão na nossa história, porém que hoje nós temos que romper completamente com essa visão, que já não representa a classe de serviço social. Então nós finalizamos assim. Eu espero que vocês tenham entendido o princípio desse serviço social na América Latina.